eu não era um tipo assim para ser bispo. Para ser bispo, em geral, a ideia que a gente sempre tinha era padre que estudava direito canônico, padre que já tinha trabalhado na cúria, chanceler. Eu tive a graça também de estudar em Roma. Eu fiz mestrado em exegese bíblica no Instituto Bíblico de Roma. Então, claro, nesses 20 anos de padre eu fiz também isso, dei aula na faculdade de teologia. Dom Paulo, o tempo de Dom Paulo, ele não deixava que professor da faculdade fosse ser pároco. Mas agora já era Dom Cláudio. Tanto que quando eu estive com Dom Cláudio, eu falei, Dom Cláudio, o senhor sabe que eu estou lá na faculdade, dou aula na faculdade, mas eu assumi uma paróquia lá na região Belém. Aí como é que ele falou? Ele disse, mas isso é assim mesmo? É o costume, é assim mesmo? Ou vocês estão aproveitando a mudança de arcebispo? Eu falei, Dom Cláudio, nós estamos aproveitando a mudança de arcebispo. Então começou o setor e eu fui responsável por este setor da juventude. Depois, quando chegou Dom Tarcísio, por ser salesiano, aí estava precisando também de um bispo que acompanhasse um pouco as comunicações, ou o secretariado de pastoral. Eu acabei acompanhando também um tempo as comunicações e um tempo o secretariado de pastoral na Arquidiocese de São Paulo. E Dom Tarcísio estava chegando, e é salesiano. Então eu mesmo sugeri, eu falei, então quem sabe ele agora podia ficar na juventude e eu assumo, então se eu tenho que assumir essa outra coisa, eu assumo essa outra coisa e deixo. Mas eu me arrependi. Eu pensei, eu devia ter deixado a outra parte para Dom Tarcísio, que era o bispo do centro, para a questão de secretariado de pastoral, porque de fato eu gostei desse tempo que eu fiquei à frente da juventude. Bom, com isso foram 9 anos, então foi de 2001 a 2009, quando eu fui nomeado bispo diocesano de Franca. Então foi a minha primeira diocese. Depois de 9 anos, fiquei bastante tempo como bispo auxiliar, acho que nenhum deles ficou tanto tempo. 9 anos fiquei como bispo auxiliar na Arquidiocese de São Paulo. Foi o tempo em que houve a mudança de Dom Cláudio, que foi para Roma, à frente da Congregação do Clero, e Dom Odilo, que era um dos nossos, era um dos auxiliares, com um ano a menos de bispo. Ele tem mais idade, mas ele é um ano a menos de bispo, porque eu fiquei em 2001. E 2001 fui eu e Dom Manuel. Em 2000 foi Dom Gil. 2000, 99, por aí, 2000 foi Dom Gil. 2001 foi eu e Dom Manuel. E 2002 foi Dom Odilo, Dom Beni e Dom Simão. Eu me lembro quando eles chegaram, eu me lembro Dom Cláudio me telefonou para dizer, olha, nós estamos recebendo 3 bispos, Dom Odilo, Dom Beni e Dom Simão. Eu falei, opa, agora sim. Falei, agora o time é de peso. Falei, porque antes era, em 2001 foi o caboclinho aqui, em 2002, Dom Odilo que vinha de Roma, da Congregação dos Bispos, Dom Beni, que é o maior dos professores de teologia aqui desse estado de São Paulo, e Dom Simão, que é um da minha turma, vamos dizer, o mais caboclinho como eu. Essa história de caboclinho é muito engraçado, porque 2006, final de 2006, quando Dom Paulo Evaristo chamou 8 padres, eu, Simão, que depois ficou bispo, Segu, o venerável Segu tinha mais idade, Segu, 8, enfim, 8 padres, e disse, vocês estão aqui porque eu quero que vocês vão todos para Roma estudar. Um estuda, cada um numa área. Qual que é a sua área? Segu, direito canônico, e a sua, Simão? A minha é moral, e a sua? A minha era a Bíblia, e cada um foi estudar uma coisa. E nessa conversa com Dom Paulo, o Dom Simão falou assim, mas Dom Paulo, está muito de repente, né? O senhor está nos chamando 20 de setembro, para quem ia estudar em Roma tem que ir no final de agosto para durante setembro estudar italiano e em outubro começar as aulas. O ano acadêmico começa em outubro. Era 20 de setembro, marcamos a viagem para o 7 de outubro, para no dia 10 de outubro já estar na sala de aula. De fato foi tudo bastante corrido.
Então, o Dom Simão falou, mas Dom Paulo, tudo muito rápido, e depois, olha, nós temos o nosso, nós trabalhamos o que eu fazia nesse tempo? Eu era reitor do seminário de filosofia, sim, e o Simão era reitor de um grupo de teologia. Então, nós somos formadores, nós temos as nossas comunidades da periferia, que nós cuidamos, e de repente, Dom Paulo falou, não se preocupem, vocês vão e outros pensam, e a gente pensa em outros aqui para vocês. É bom que vocês vão, vocês são muito caboclinhos. Vocês são muito caboclinhos. É bom que vocês vão, sim. Imagina, Dom Paulo tinha estudado na Sorbonne, em Paris, e franciscano, que tem experiência internacional, e a nossa experiência muito, muito regional, da diocese, diocesanos, da arquidiocese, e da periferia, como nós éramos mesmo. Então, não, é bom que vocês vão, vocês são muito caboclinhos. E fomos nós lá estudar. Mas, enfim, acho que é isso. 20 anos eu fiquei como padre, e depois mais 9 de bispo auxiliar em São Paulo, mais 3 em Franca, 2010, 2011 e 2012. E no finalzinho de 2012, aí eu já estava aqui, chegando aqui em Mogi, que já completo agora 9 anos em setembro de nomeação, e finalzinho de novembro, 9 anos de posse de bispo diocesano. E, claro, sempre tive também uma ligação como bispo, também desse tempo, tive bastante ligação também com a CNBB, da CNBB todos nós somos, mas assim da estrutura da CNBB, porque em 2007 eu sempre fui bastante ligado às pastorais sociais. Então, em 2007 eu fiquei presidente da Comissão Episcopal para o Serviço da Caridade. Hoje se chama, era um nome comprido, Serviço da Justiça, Paz e Caridade. Hoje se chama Comissão Sócio-Transformadora. Eu fiquei presidente porque eu já fazia parte da comissão como um dos bispos da presidência de Dom Aldo Pagotto. Dom Aldo Pagotto era o presidente, e quando ele, na presidência dele, dos bispos, 3, 4 bispos que compunham a equipe com ele, eu era um deles, que ele me chamou. E depois, quando foi terminando a presidência dele, por sinal, ele fez um pouco de campanha para... Ele me indicou para que eu fosse o substituto dele. E depois de mim, aí veio o Dom Guilherme, e hoje é Dom Guilherme, que era de Ipameri, de Goiás, e hoje é Dom Valdeci, que é de Brejo, que é nossa irmã, igreja irmã. Brejo é a nossa igreja irmã aqui de Mogi das Cruzes. Então eu sempre tive essa ligação com a CNBB, primeiro com a pastoral carcerária, depois com as pastorais sociais, depois até sendo presidente de 2007 a 2011, e depois também no regional, um tempo como vice de Dom Ayrton. Depois Dom Ayrton foi para Mariana, eu fiquei interino para completar o mandato de Dom Ayrton, e agora já estou na metade do outro mandato, para o qual eu fui eleito presidente. Então também tem essa ligação, vamos dizer, com a instituição CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Bem, um pouco da história que, como eu disse antes da gente estar gravando, eu falei para o Drailton que a minha história não tem nada de excepcional, e muito menos não é uma história de conversão, é a história de conversão do dia a dia que a gente tem que fazer, mas não é que um dia descobri a Igreja Católica, não. A Igreja Católica sempre fez parte da minha vida, o mundo católico sempre fez parte, e isso devo muito, de fato, à minha família, de modo especial aos meus pais. Meu pai era congregado mariano, e quando eu era criança eu me lembro ele com a fita, ele até me levava em alguma reunião, porque ele ia à missa aos domingos de manhã. A mãe não podia ir à missa, porque a mãe não podia quase sair de casa. Eu falo que minha mãe ficou 20 anos dentro de casa, porque um filho atrás do outro, tinha que cuidar dos filhos, cuidar da casa, e dar conta de tudo. Então, não quer dizer que nunca ia, mas em geral não ia muito. Então, por isso que eu costumo dizer que ela ficou 20 anos dentro de casa. Mas depois que passou tudo isso, ela ficou mais 20
andando bastante, porque aí os filhos cresceram, estavam bem de saúde, eles frequentavam a terceira idade, meu pai e minha mãe. Meu pai gostava muito de dançar, minha mãe não, mas meu pai gostava muito de dançar, mas ela acompanhava. Eles iam em excursão de terceira idade, romaria de terceira idade, bailes de terceira idade. Então eu falo que ela ficou 20 anos dentro de casa, depois ficou mais 20 podendo andar bastante. Agora já está com bastante idade, já vai completar 88 anos a minha mãe, agora ela está mais reclusa também, com pandemia, mas está mais reclusa. E meu pai faleceu já há quase dois anos. Mas ele era congregado mariano, então ele ia à missa e de vez em quando ia também, antes da missa, a uma reunião da congregação. E eu e meu irmão éramos pequenos, como a gente o acompanhava para a missa, a gente acabava ficando na reunião também, porque ele não ia soltar a gente lá na cidade, né, na cidade de Laranjal. Então a gente ia meio que agarrado com ele, e a gente escutava lá a reunião, eles cantarem o hino da congregação, do Prado ao Amazonas, não é assim? Do Prata, não do Prado, do Prata ao Amazonas. E então, para dizer, tudo isso marcou muito a minha vida, esse padre Américo Stringhini, o padre Alcides Luvisotto, que era o pároco, hoje já falecido, sim, que era o pároco lá em Laranjal, padre Mário Donato Sampaio, que é um padre oriundo de Laranjal, que faleceu agora, em agosto de 2021, agora com mais de 80 anos, mas é de Laranjal e era o ministro de disciplina lá neste seminário. Dom Mútulo era o reitor, Padre Mauro Valini era o diretor espiritual e Padre Mário Sampaio, muito jovem naquele tempo, era o ministro de disciplina lá do seminário. Bom, tudo isso é o contexto da minha vida na igreja.